Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Vocês estão tão caladinhos, gente, vocês chegaram assim, né? Estão em silêncio. Está cansado, irmãos? Está cansado, mas fala: Senhor, leva a minha mente agora cativa no teu trono, porque eu preciso ser alimentada por ti. Você já se alimentou de tudo que você puder imaginar hoje. Você já trabalhou, já alimentou de alimento mesmo, sólido. Agora nós vamos nos alimentar da palavra. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando, agradecendo a Deus por esta rica oportunidade de nós estarmos aqui hoje para aprender mais da palavra de Deus. Amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esta rica oportunidade, Senhor, de aprender mais da tua palavra. Senhor, como é bom terminar o nosso dia sendo enxertados pelo teu evangelho. Senhor, fala conosco, que todo cansaço físico, mental, agora seja cativo na tua presença, porque nós queremos reter, Senhor, o melhor de ti. Fala conosco, porque nós queremos ouvir a tua voz, aleluia. O nosso espírito, Senhor, queremos, Senhor, que seja encontrado com o Senhor. Deus querido, nós queremos essa ligação no mundo espiritual com a tua presença. Leva-nos, ó Deus, a uma atmosfera diferente neste lugar, Deus querido, nesta noite. Leva, Senhor, o nosso entendimento. Senhor, nós te pedimos o espírito do entendimento. Nós queremos entender a tua palavra, nós queremos digerir a tua palavra, nós queremos viver a tua palavra. Deus, nós queremos mais de ti. Fala conosco nesta noite, porque nós queremos ser cheios do teu Espírito. Conduza-nos, ó Deus, na tua presença. Que o teu Espírito que repousa na minha vida, Senhor, venha me usar nesta noite, e que o coração do teu povo venha estar aberto, uma terra fértil para receber da tua palavra. É o que nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nesta noite nós iremos falar sobre um assunto tão necessário. Eu sei que todas as vezes que eu venho dar estudo bíblico eu falo isso, mas é porque é necessário. Todo culto, quando a gente, hoje é algo necessário, porque é necessário. O que são coisas necessárias? São de usos práticos, são de usos diários, então é necessário. Hoje nós estaremos estudando sobre a incredulidade. Gente, é possível a incredulidade encontrar aqueles que professam o nome do Senhor? É possível uma pessoa que teve experiências com Deus, que foi visitada pelo Espírito Santo, possa entrar em um patamar de estagnação, de incredulidade? Sim, irmãos, sim. A Bíblia diz que nos últimos tempos muitas pessoas se apostatariam da fé. O que é apostatar da fé? Deixar de acreditar. Não é somente deixar de seguir, mas é deixar de acreditar. Gente, isso me estremece. Isso me dá medo. Você já parou para imaginar? Uma coisa é deixar de seguir, mas também deixar de acreditar. Então hoje nós estaremos estudando um pouco sobre a incredulidade e como que nós a identificamos, por que portas que elas entram, porque entra, né? Quais são as brechas que nós damos na qual a incredulidade vem? Porque, irmãos, a gente sabe que servir a Deus é uma escolha, né? Nós sabemos, Deus não escolhe assim: olha, esse vai ser incrédulo, esse não vai ser incrédulo, esse será incrédulo e aquele não. Não, Deus não faz isso. Então a gente precisa aprender quais são as portas que nós abrimos, que dão legalidade à incredulidade. Nós sabemos que o medo, ele nos paralisa, né? O medo, ele aborta os nossos sonhos, os projetos de Deus para as nossas vidas.
Só que tem que a incredulidade, ela é exatamente a ferramenta, se assim eu posso dizer. A incredulidade, ela é a arma que inabilita em nós o poder de Deus. Pastora, tem como parar o poder de Deus? Meu Pai amado, que é isso? Que heresia é essa? Tem como alguma coisa impedir o poder de Deus? Gente, olha, existem coisas da divindade que a gente nunca vai saber explicar, porque Deus, ele tem todo o poder, tem ou não tem? Ele pode fazer o que ele quiser, mas a incredulidade inabilita o poder de Deus. Vai entender um negócio desse? É uma das únicas ferramentas. O pecado não faz separação, mas a incredulidade impede que o poder de Deus seja manifestado. Que Deus tremendo, gente. Ele é tremendo. Você sabe por quê? Nunca vi alguém tão respeitoso. Se você não crê, ok, eu te respeito a sua posição, eu te respeito a sua escolha. Não é igual o Satanás. Satanás não respeita a escolha de ninguém. Ao contrário, Satanás, quanto mais ele puder entrar nas nossas vidas sem ser convidado, ele é. Mas o poder de Deus não. A incredulidade, ela inabilita, ela para o poder de Deus. E nós vamos ver isso na palavra. A incredulidade, ela é uma postura que nós encontramos por toda a Bíblia. Quando nós avaliamos o relacionamento entre Deus e o seu povo, não é desde agora, gente, é desde os tempos bíblicos. A gente viu a incredulidade do povo diante do Mar Vermelho, vocês lembram? Ai, meu Deus do céu. E agora? Nós vimos a incredulidade do povo de Deus diante das águas amargas de Mara. Nós vimos a incredulidade do povo de Deus em Refidim, com as águas, com a água da rocha. Nós vemos a incredulidade pela vida de Sara, que foi a esposa de Abraão, que riu quando Deus falou que ela ia ter um filho, né? Quando um anjo visitou. A gente também vê a incredulidade quando um anjo visitou Gideão, né? Então, não somente na vida dos nossos antepassados, mas também a incredulidade marcou a vida dos apóstolos, aqueles que andaram com o próprio Jesus. Nós podemos ver a manifestação da incredulidade durante a tempestade no barco, que está lá em Marcos capítulo 8, 26. Deu para ver que é um assunto muito grande e eu estou resumindo para entrar onde eu quero. Se a gente fosse estudar todos esses textos bíblicos, nós ficaríamos aqui semanas. Nós vemos a incredulidade durante a primeira multiplicação de pães e peixes, em Lucas no capítulo 9, verso 12. A gente vê a incredulidade deles na cura de um jovem possesso, Mateus 17, 20. Na figueira sem fruto, Mateus 21, do 21 ao 22. Enfim, apesar da incredulidade ela ser algo antigo, ela continua se expandindo cada vez mais, atingindo toda a humanidade, inclusive o povo de Deus hoje, como eu e você. Pessoas que professam sua fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, estão sendo atacadas pela incredulidade. A igreja hoje é um dos lugares na qual nós encontramos mais crentes descrentes. Porque o povo que está lá fora, eles não têm acesso ao que nós temos. Eles não têm essa palavra ministrada toda semana que vai ouvindo, e uns milagres ali, outros aqui que Deus vai fazendo na vida da gente. Então aonde estão o maior número de descrentes? Dentro da igreja. Dentro da igreja.
Semana passada nós aprendemos sobre o espírito de entendimento, o espírito que foi liberado para as nossas vidas. Me fala qual a porcentagem na qual nós usamos desse espírito disponível sobre as nossas vidas. Qual? Mas por que será? Por quê? Irmãos, uma coisa que a gente precisa estar ciente é que a incredulidade, ela não aparece repentinamente. Não. Quando você lê sobre esses episódios que eu falei, por isso que eu falo que estudo bíblico é lugar de você trazer caneta e papel, irmão. Senão, o que você vai reter daqui? Né? Isso aqui é um conselho e uma exortação da sua pastora. Escreva. Quando você lê sobre esses episódios aonde a incredulidade se manifestou, você percebe que são alguns fatores que contribuíram para que a incredulidade se manifestasse. Então a incredulidade, você não dorme crendo em Deus e acorda não crendo mais nas coisas de Deus. Ela não acontece do dia para a noite, é algo gradativo. São fatores que vão acontecendo em nossas vidas, que vão nos minando, que nos leva a um resultado. Então, você vê que esses fatores é que fazem com que a incredulidade ela venha se manifestar em nós. É um processo gradativo. Gradativo. E nós vamos falar sobre alguns fatores aqui nesta noite que fazem com que a incredulidade ela venha manifestar em nós. E nós vamos começar falando sobre a insatisfação. Preste atenção. Porque lembra que eu disse que é de uma maneira que nós não vamos percebendo? Pois é, olha só. Se inicia a incredulidade, um dos fatores que contribuem para a incredulidade das pessoas se chama insatisfação. A insatisfação, igreja, é um sentimento interior que nós sentimos quando as nossas expectativas elas não são atendidas. E eu posso ser sincera para você, se nós resumíssemos a nossa vida cristã aqui na terra, o evangelho seria algo de maior insatisfação. Se nós resumíssemos a nossa vida cristã aqui nessa terra, a insatisfação, irmãos, estaria presente todo dia. Todos os dias. Hoje, muitas pessoas, elas vêm para Cristo para o suprimento de uma necessidade. É ou não é? Nada contra. Porque o Senhor, Ele tem a sua multiforme e graça de nos atrair. Ele pode nos atrair pelo amor, pessoas que se apaixonam pelo Senhor, outros serão pela dor, outros serão pela necessidade. Então, as pessoas hoje, elas vêm ao Evangelho para o suprimento da sua necessidade. Mas o amadurecimento espiritual se faz necessário. Porque senão, igreja, nós viveremos um evangelho à base de satisfação. A gente irá servir ao Senhor de uma maneira que Ele tem que satisfazer os nossos desejos. E quando nós não recebemos aquilo que a gente quer, o que acontece? Nós abandonamos a fé. Eu me recordo de uma certa vez, nós fazíamos parte de uma outra igreja, o pastor, ele já era pastor de jovens, e eu lembro que entrou um jovem
dentro da igreja, ele ficou 9 meses, se converteu, ficou 9 meses. E ele estava saindo da igreja, voltando para o mundo. E o pastor perguntou para ele: mas por que você vai abandonar o Senhor? Ah, pastor, eu vim para a igreja para mim arranjar uma namorada, para mim ter uma vida. Eu não recebi nada, então. As pessoas hoje, irmão, se a gente não prestar atenção, você vai servir, se os teus olhos forem nas coisas temporais, você vai servir a Deus. Vai chegar uma hora que você vai falar assim: caramba, eu sirvo a Deus, a minha vida é um inferno. Eu sirvo a Deus e as coisas só pioram. Eu sirvo a Deus e nada dá certo. Eu sirvo a Deus e só fico na pitimba. Meu Deus, já cansei. Por quê? Porque nós estamos baseando o nosso evangelho em satisfação. A insatisfação, ela é um dos fatores que levam as pessoas à incredulidade, a não mais acreditar. Eu sirvo Ele e nada acontece. Nós vivemos em uma sociedade líquida, em uma sociedade de consumo. A nossa sociedade, ela busca satisfazer as suas necessidades materiais de forma imediata, instantânea. Por isso que nós queremos tanto em tão pouco tempo, igreja. Porque nós somos insaciáveis. E assim a gente pega toda a nossa ansiedade, a gente transfere a nossa ansiedade para o evangelho. Quem sabe o evangelho não vai ser minha última escapatória. É ou não é? Já tentei de tudo. Quantas vezes você não ouviu isso? De pessoas que vêm para Cristo? Olha, eu já tentei de tudo, o evangelho é minha última tacada. A gente pega toda a nossa ansiedade e transfere para o evangelho. Resolva o meu problema. Irmão, se a gente não tomar cuidado, a insatisfação, ela gera em nós a incredulidade. O evangelho, ele não é baseado em satisfações pessoais. Jesus, ele não nos salvou. Irmão, você acha que Jesus viria para a terra sofrer tudo aquilo que sofreu para te dar carro e casa? Para te dar casamento, te dar filho? Você acha? O alto preço que ele pagou foi para nos salvar. As demais coisas que a gente acrescenta é a graça dele, a misericórdia dele sobre as nossas vidas. E resultado, né, irmão, de trabalho. Você não estuda, não vai para a faculdade e fica sonhando com mansão e depois transfere para Deus? Gente, aí nós temos que tomar vergonha na cara, né? Aí a gente transfere para Deus, não estuda, não faz nada, tem um serviço ordinário, normal, e aí quer sonhar com casa no Mangabeiras? Volta para a realidade. Então, muitas bênçãos que a gente recebe é pela graça, pela misericórdia, e outros é pelo fruto do nosso trabalho. Não é assim que fala o salmista? Que o Senhor nos permitiria ser felizes com o fruto do nosso trabalho? Irmãos, a gente tem o que a gente merece. A gente tem o que a gente se esforça. Mas o evangelho não se resume em satisfação. E se Deus não te der? O que você vai fazer? Vai negar o céu por aquilo que não foi satisfeito hoje? Agora? Que sociedade líquida que nós estamos vivendo, irmãos. Não tente manusear o evangelho da maneira que o mundo manuseia o próprio mundo, porque a gente vai se frustrar. Nós não podemos seguir a Deus por aquilo que Ele faz. A gente o serve por quem Ele é. Literalmente. Vamos rapidão, que o tempo já está.
Um segundo fator que eu gostaria de abordar aqui nesta noite, que pode nos levar à incredulidade, é o desânimo. Quantas pessoas aqui nessa noite nunca ouviram alguém falar assim: estou desanimado do evangelho, estou desanimado de igreja, estou desanimado disso? Irmãos, nunca mais você vai falar isso. Lembra, as nossas palavras, ela tem peso. As brechas que nós damos, lembra, Satanás, ele pode ficar voando aí na sua cabeça, mas ele não pode fazer ninho. Porque o plano de Satanás é te jogar uma ideia. A hora que você acredita nessa ideia, é quando ele começa a trabalhar, porque foi uma porta. Eu estava conversando com uma pastora e ela estava me contando um testemunho de um culto. Estava num culto e tinha uma irmã da igreja que ela estava tendo problemas com o neto. E aí esse pastor passando no meio do corredor, esse pastor dessa igreja, e quando ele passou perto dessa irmã, o Senhor falou no ouvido dele: espírito de morte. Aí ele olhou aquilo e saiu, porque era irmã de oração, ela mulher crente, dizimista, aquelas mulher fiel, e ele: Senhor, não, irmã fulana não, espírito de morte. E ele passava, espírito de morte, aquele temor que o profeta tem, sabe, irmãos? Aí eu falo ou não falo? Meu Deus, isso é de Deus ou não é? Isso aqui tá, ô Senhor, isso está me incomodando, é ou não é? E ele passava, e ele continuava orando, e passava perto dela, espírito de morte. Aí ele: Senhor do céu. Aí ele chegou no ouvido dela e falou: eu repreendo todo espírito de morte. E ele ficou olhando e falou assim: vamos ver se ela vai, meu Deus, o que vai acontecer? Quando acabou, ela chamou o pastor chorando e falou com o pastor que ela tinha um problema com o filho, com o neto. E aí ela virou e disse assim: ai, Senhor, que vontade de morrer. Ai, irmão, cuidado com suas palavras. No momento assim: ai, Senhor, que vontade de morrer. Eu não consigo imaginar meu neto nessa situação. Que vontade de morrer. Naquilo ali ela abriu brecha para o espírito da morte. E desde então ela disse para o pastor que toda hora vinha na cabeça dela: ah, podia me matar. Sabe aqueles pensamentos que você não dá importância? Ai, que vontade de matar, vontade de morrer. Ela disse que às vezes ela passava assim na cozinha, via uma faca e vinha aquele pensamento, porque era uma brecha. Quando nós abrimos a nossa boca para proferir, irmãos, palavras de destruição, o que você acha que você vai colher, irmão? Bênção. Se a palavra de Deus diz que o quê? Quando haver a união do crente, a união dos crentes é para fazer o quê? Para ter palavra, hinos, né? Salmodiai os irmãos. Que da nossa boca não pode jorrar 2 tipos de água. Que a nossa língua, ela tem o poder para dar vida e para dar morte. Cara, para onde que a Bíblia foi? Para sua cabeça? Para nossa cabeça? A gente conhece esses versículos de có e salteada. Nós conhecemos esses versículos assim. Mas adivinha? Olha a incredulidade. Adivinha? A gente fala exatamente ao contrário. A gente usa a nossa boca para amaldiçoar, para falar que está com vontade de morrer, para falar que está com desânimo, para falar que não está feliz, para falar que não está aquele lá e tá lá. E a gente está aqui, abre brechas. Aí a gente não entende por que esses pensamentos estão permeando a nossa cabeça. Porque nós demos lugar. E o desânimo é um deles. O desânimo é um dos fatores que nos leva à incredulidade. Nós vamos ver aqui na palavra por quê. Nós vamos ver. Não fale isso mais. A gente se entristece. Claro que a gente vai ter desânimo. Claro que a gente vai ter insatisfação. Mas a gente não pode acatar a ideia. Quando nós somos bombardeados, qual que é o nosso
dever, igreja. Joelho, igreja. Não foi o que a gente aprendeu semana passada, que o próprio Espírito Santo nos lembraria das palavras que Jesus nos ensinou? Senhor, repreende isso da minha vida. Senhor, eu não aceito. Tu és a minha rocha inabalável. Senhor, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Espírito te conduzirá na intercessão, para liberar aquilo que está atormentando a sua cabeça. A palavra desânimo, gente, quando eu fui estudar isso, eu falei, meu Deus do céu, como se diz, as mensagens ocultas, né? Que não é oculta, são traduções. A palavra desânimo, ela vem do latim desanimes, que significa sem alma. Isso não foi dicionário bíblico, não, foi o próprio dicionário português. A palavra desânimo no latim significa sem alma. E olha que interessante que nós temos a vida que é por causa do quê? Da alma que habita em nós. Você consegue imaginar? Não dá tempo da gente interagir. Por que que o desânimo seria um fator de incredulidade? Olha só. Vamos distinguir aqui. Desânimo e tristeza são duas coisas totalmente diferentes. Porque a tristeza, ela é o resultado de um acontecimento. Você acabou de pegar um resultado de exame, você está doente, pum, vem aquela tristeza. Você recebeu um telefonema que você perdeu alguém que você amava, pronto, veio ali aquela tristeza. Tristeza, ela é o quê? O resultado de algum acontecimento. Algo aconteceu que te levou a esse sentimento. Já o desânimo é a manifestação da ansiedade e do medo. Pode não ter acontecido nada, mas o desânimo faz você ter medo e ansiedade de algo que não aconteceu ou que aconteceu. Olha que interessante. Por isso que eu desacredito, preste atenção. Por exemplo, você não sente desânimo, estou falando de sentimento, por causa do problema real. Você vai sentir tristeza. Você sente desânimo pela expectativa do mal que pode acontecer, mas você não sabe se vai acontecer. Conseguiu distinguir, igreja? Ou não? A tristeza é o sentimento do resultado agora. Pum! Meu Deus, peguei o resultado, estou doente. E o desânimo. Ai meu Deus, e se eu morrer? Já desanimei da vida. Por que que a maioria das pessoas que recebem o resultado de câncer morrem antes do tempo? Quando descobrem. Porque elas já desanimam da vida. Para que eu vou lutar pela vida? Para que eu vou lutar pela vida? Eu sei que eu vou morrer porque o câncer não tem cura. O desânimo, igreja, é o medo e a ansiedade por aquilo que vai acontecer, por aquilo que ainda está vindo. E por que então que o desânimo, ele leva à incredulidade? Porque ele tira a crença de que algo de bom possa acontecer. Ele rouba a sua crença. Irmãos, olha só, desânimo é falta de expectativa. E o evangelho inteiro é a respeito do que, igreja? De expectativas, de coisas que virão acontecer, que o céu vai se abrir, Jesus vai vir montado no cavalo branco com os anjos. Irmão, se você desanimou do evangelho, você está desacreditando que isso vai acontecer.
Porque o desânimo é a falta de expectativa de coisas boas, de que algo bom vai acontecer. E é o excesso de expectativas que coisas ruins irão acontecer. Por isso que 99% das pessoas que desanimam do evangelho, qual que é o resultado? Fala alto aí na máscara. Qual que é o resultado? Desviam. Elas desanimaram do evangelho, perderam expectativas. Desanimei. Gente, mas Jesus está voltando, cara, meu Deus. Será que vai mesmo? A mente do desanimado é cauterizada para as boas novas. Porque evangelho é boas novas, boas notícias. Você está desanimado por boas notícias? Eu fico triste pela minha situação presente, pelos problemas que eu vivo, o meu país vive, as minhas dificuldades. Mas o meu ânimo é que Ele pode fazer, e que Ele tem o poder de fazer, que eu vou morar na Canaã Celestial, que eu vou colher do fruto do meu trabalho, que eu estou trabalhando, estudando para me ter algo melhor na minha vida, ou eu dedico ao ministério para me colher algo no ministério, enfim. Se você permitir o desânimo entrar na sua vida, é igual um câncer, vai te comer por dentro, até o dia que você não vai mais acreditar no evangelho. Passei anos na igreja ouvindo que Jesus faz isso. Passei anos na igreja. Ele cauteriza a igreja, que vai te impedir de lembrar e relacionar tudo aquilo que Deus já fez por você. O desânimo te faz focar naquilo que você não conseguiu. Eu vou repetir. O desânimo te faz focar naquilo que você não conseguiu, naquele lugar onde você não chegou, naquilo ainda que você não adquiriu, e faz você esquecer a caminhada linda que você já viveu, o que você já conquistou. Não aceite isso na sua vida. Não aceite a insatisfação. Não aceite a insatisfação em Deus. Não aceite o desânimo em Deus. Não aceite. A gente se fica insatisfeito? Fica. Mas para promover crescimento na sua vida, irmão. E não para te matar. Porque toda insatisfação é uma oportunidade de mudança. Estou insatisfeita com a minha vida espiritual. Estou insatisfeito com o meu trabalho. Quero mudar de profissão. Estou insatisfeito com isso. Toda insatisfação pode nos levar a uma mudança. Mas não seja insatisfeito com o evangelho. Não resuma isso. Não aceite o desânimo. Porque o desânimo é falta de expectativas. E toda a mensagem do evangelho está relacionada a expectativas. A boas novas. Há boas notícias. O terceiro fator, igreja, que nos leva à incredulidade se chama decepção. Vai me dizer quantos de nós aqui já não teve uma decepção na igreja e falou: nunca mais eu boto meu pé dentro de igreja, nunca mais eu confio em pastor, nunca mais eu confio em irmão de igreja, nunca mais eu me relaciono com ninguém. A decepção é quando as nossas expectativas não são concluídas. E por que nós decepcionamos, igreja? Porque nós colocamos as nossas expectativas nos lugares errados. Em homem, o dia que você abandonar Jesus por decepção, você nunca o teve. Sabe por quê, irmão? Olha aí para esse irmão que está do seu lado. Pode olhar, gente. Olha, acorda, ninguém dormindo. Está vendo esse irmão do seu lado? Cara, deixa eu te contar um negócio. Esse irmão aí é falho.
Esse irmão aí tem defeito com força. Tem dias que esse irmão não vai estar bem. Ele tem direito. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, desde ontem que eu estou conversando com a pessoa, que eu vou respondendo as mensagens assim, ou se vai, uma bênção. E essa pessoa estava conversando, falando de nós pastores, como que existe uma necessidade de pastores, ter alguém para desabafar, ter alguém para conversar, ter alguém para... Porque pastor também é humano, e nós conversando. E eu falei para ela, falei assim, fulana, eu vou te falar uma coisa. A minha posição é muito difícil. Porque eu não tenho direito de errar não, irmão. Você vai me crucificar, você vai me matar se eu errar. As expectativas postas em mim, no meu marido, é surreais. Eu não posso ter meu dia de TPM, que aí eu fui grossa com você, né? Eu não posso estar com meus hormônios a 1000 por hora. Naquele dia eu não estava bem, falei o que eu não devia. É surreais as cobranças. E às vezes não temos nem condição, não temos nem tempo de te dar uma explicação, porque você já ficou com tanta raiva que você já me bloqueou no WhatsApp, não deu nem tempo de me explicar. Esse irmão que está do seu lado é falho. Pastor, então você está querendo dizer que a gente não vai decepcionar? Claro que vai. Mas não ao ponto de incredulidade. Por quê? Porque a vida segue. Eu me decepcionei com o homem, mas o meu Cristo não tem nada a ver com isso. A ponto de eu abandoná-lo. A decepção hoje é um dos fatores que está levando as pessoas à incredulidade. Elas se decepcionam, não quero mais saber, e Deus está lá de cima olhando, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver? As decepções são bagagens, igreja. O que são bagagem? Aprendizados. Quer dizer, bagagem, cada um aplica de uma maneira. Para uns, se tornará um peso, algo pesado, que vai impedir a pessoa de caminhar, de crescer. Para outros vai ser experiência. Olha, eu não posso falar essas coisas. Eu tenho que ter cuidado. Irmãos, a Ana morre de rir de mim. Estou lá, respondo um áudio de WhatsApp, aí depois está lá eu fazendo comida, eu estou ouvindo o que eu falei. Nossa, mãe, você está ouvindo o que a senhora falou? Minha filha, eu preciso ouvir o que eu falei aqui, para ver se eu falei tudo certinho, se dá tempo de eu deletar ou não deletar, para mandar de novo. As decepções, elas fazem isso. Você ter uma precaução um pouquinho maior, para você aprender, não posso falar mais isso. Nossa, eu tenho que agir dessa maneira. E assim nós vamos crescendo. Mas a decepção, ela é uma ferramenta de produzir em nós a incredulidade. A incredulidade. Quarto e último. Irmãos, dava para a gente aprofundar tanto nesses assuntos, mas vamos lá. A dúvida. A dúvida. Quando nós passamos a duvidar das verdades da palavra de Deus, aí pronto, se vocês tivessem a oportunidade de levantar a mão, você fala, pastor, eu estou dentro da igreja, eu estou aqui no culto. Quem tem dúvida não está dentro da igreja não. Se eu estou aqui é porque eu acredito na palavra de Deus. Se eu estou aqui dentro é porque eu não duvido do amor do meu Senhor. Irmãos, você sabe como que a dúvida, a palavra de Deus é manifestada na sua vida? Toda vez que você continua fazendo exatamente aquilo que você conhece na palavra de Deus que não deveria ser feito. Isso não é dúvida não? Porque se você cresce, se eu cresce, nós não faríamos. Eu não estou falando de cair, porque a gente vai errar. O cair é do homem. Lembra do estudo da rebelião? A rebelião é diferente. O cair é quando nós escorregamos, caímos, o Senhor vem e nos levanta. A rebelião é quando o Senhor nos fala do erro e a gente continua no erro.
Aí vem a rebelião contra a palavra. Essa é a dúvida. Quando a palavra me ensina, eu já tive experiência com essa palavra, mas amanhã eu faço o quê? Eu novamente pratico aquilo que não era para mim estar praticando. Isso é dúvida. Quando eu me comporto, quando eu pratico uma verdade que está ali na palavra e eu faço ao contrário. Porque se eu acreditasse que isso fosse verdade, caí, levantei, sangue de Jesus tem poder, nunca mais, nisso aqui não. Meu Deus, porque é a sua palavra. É a sua palavra. Hoje o nosso desafio está muito mais além do que do diabo, irmãos. O nosso maior desafio hoje é vencer a gente mesma. É vencer nós mesmos. Não é vencer Satanás. É vencer a nós mesmos. Porque a nossa carne constantemente luta para que nós venhamos a duvidar da palavra do Senhor. Ah, vai acontecer comigo não. Só mais uma vez. Não tem problema. Irmãos, a incredulidade, que eu falei no início, impede a autoridade e o poder de Deus serem operados em nossas vidas. Mateus, coloca pra gente Mateus capítulo 13, eu esqueci de escrever aí. Mateus capítulo 13, verso 58. Mateus capítulo 13, verso 58. A incredulidade impede que o poder e a autoridade de Deus se manifestem em nossas vidas. Olha o que diz a palavra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. De quem que esse texto está falando, irmãos? De quem? De quem que está falando esse texto? Hã? Jesus, irmãos. Do próprio Deus encarnado. Quando o Senhor chegou na terra dele, Ele não operou muitos milagres. Por quê? Por causa da incredulidade do povo. Não creio. Ai, pastora, mas por que Deus faria isso? Você sabe por quê? Porque Ele não dá pérolas a porcos. O que Deus carrega é muito poderoso para ser compartilhado com alguém que não acredita no que Ele pode fazer. Já falei, questões teológicas, quando chegar lá no céu, a gente pergunta para Jeová. O que Ele pode fazer, né? Talvez você vai pensar aí, mas e Paulo? Paulo também não acreditava. Mas Paulo teve o quê? Encontro com Deus. E ali no encontro com Deus, ele decidiu acreditar. Ele decidiu acreditar. Porque muitos que estavam no barco, quando Jesus estava andando sobre as águas, alguns deles acreditaram que era o quê, irmãos? Fantasma. Cada um acredita no que quer. Paulo também. Jesus se revelou a ele, ele acreditou. E hoje Jesus tem se revelado a muitas pessoas e elas continuam não acreditando. A incredulidade nunca será por motivo de Deus não se revelar. Porque senão seria fácil demais, né? As pessoas iam chegar no céu. Não, eu não acreditei. Ela acreditou porque Jesus se revelou para ela. Para mim não me revelou, não. Irmãos, eu amo aquela parábola do joio e do trigo.
Porque os dois estavam fazendo o quê? Crescendo juntos. E aí veio, mas por que não tira logo esse joio do meio do trigo? Não. E você sabe que o joio e o trigo, eles são bem parecidos, né? É muito difícil de identificá-los. Não, deixa eles juntos até o final. Você sabe por quê, igreja? Para quando chegar o dia do julgamento, o joio não vir falar assim: eu não ouvi isso, eu não aprendi isso, não, eu não tive essa experiência. Irmãos, o joio e o trigo estão ouvindo a mesma palavra, o joio e o trigo estão ouvindo os mesmos louvores, o joio e o trigo estão vendo as mesmas manifestações, mas no final eles serão identificados, joio e trigo. Então a incredulidade nunca será proveniente de malícia de Deus, de não ter se revelado para fulano e ter se revelado para ciclano. Ele se revela para todos. O que a Bíblia diz em João? O que o Senhor fala? Que o nosso Deus enviou Jesus, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Que todo aquele que cresce nele, é uma escolha. As pessoas têm experiências com Deus, elas sentem, o Senhor se manifesta. E irmãos, a maior manifestação já teve, que foi Jesus vindo para nos salvar. Jesus não operou, nem mesmo Jesus com poder e autoridade, ele fez o que ele desejava, porque o povo não queria, não cria. Nós somos a chave que abre e fecha a manifestação do poder de Deus sobre nós. Nós que somos a chave que abre e fecha, para que o poder e a autoridade de Deus venha operar através de nós. Não depende de uma boa programação de igreja, não depende de um bom pregador, de uma boa liturgia, de uma reunião numerosa. Não é disso que precisa para ser manifestado. Você sabe o que precisa para ser manifestado? Hebreus capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Irmãos, nós podemos estar aqui numa reuniãozinha de 10 pessoas, de 3 pessoas. Se a gente tiver Deus, o poder, se a gente tiver fé, crer no Senhor, o poder dele vai se manifestar. Com 3, não é uma programação perfeita, uma liturgia maravilhosa, a pregadora do ano, irmãos, que vai movimentar. É a nossa crença. É a nossa crença. A gente precisa orar para que não haja em nossas vidas insatisfação, desânimo, decepção e dúvidas a respeito da bondade, da graça e da misericórdia de Deus. Não basta somente a necessidade de um milagre. Não basta somente a presença de Jesus, é necessário que entre um e outro exista um coração que crê. Que crê. Você crê, igreja? Existe crença em você. A incredulidade é a forma de nós fecharmos o coração para a ação de Deus. Depois a gente pergunta por que as coisas não estão acontecendo na nossa vida.
Vai recapitular e você vai ver por que as coisas não têm acontecido na sua vida. Quando nós deixamos a incredulidade tomar conta do nosso coração, é como se nós fôssemos revestidos, igreja, por uma capa, na qual Deus pode mandar chuva de graça sobre nós e a gente não percebe e não recebe. Não percebe. A incredulidade nasce em nossos corações na medida em que nós vamos duvidando, questionando, ficando insatisfeitos com o modo de Deus agir em nós e ao nosso redor. Nós passamos a levantar suspeitas de Deus quando Ele não age a nosso favor da maneira que nós queremos, e aí a gente começa a questionar. A maior pandemia que existe, igreja, não é o coronavírus. A maior pandemia que existe é a incredulidade. Porque a incredulidade, além de te contaminar, ele contamina todos que estiverem ao nosso redor. A gente acaba minando a fé do outro. Além disso, porque a incredulidade, ela obscurece aquilo que é óbvio. É mais um obstáculo na vida do cristão, e qual pode se manifestar até mesmo no coração de alguém que já viu grandes demonstrações do poder e do cuidado de Deus. A palavra de Deus, acompanhada de fé, gera grande proveito em nossas vidas. O último versículo de hoje, Hebreus capítulo 4, verso 2, que diz assim: pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto eles, lembra? Deus, ele se manifesta para todos, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Meu Deus, o poder que liberta da incredulidade é a própria palavra de Deus, recebida num coração adequado, regado por fé. E a fé vem como, igreja? Pelo ouvir, pelo que você está fazendo aqui hoje. Mas para ouvir, nossos ouvidos têm que estar bem atentos. Da mesma forma, a palavra precisa encontrar um coração adequado em nós. Por meio da palavra, nós conhecemos quem Deus é e a obra que Ele faz em nós e por nós. Por isso, igreja, jamais deixe de buscá-lo por meio da leitura bíblica, e faça isso com o coração aberto, para que Ele se revele sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Nada de incredulidade, irmãos, pelo amor de Deus. Jesus está voltando, e Ele vai buscar uma igreja que crê nele, é ou não é? Vamos nos colocar de pé? Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Que o Senhor retire de nós, que o Senhor mande para longe de nós toda a incredulidade, que a nossa confiança venha estar no Senhor, que a gente não venha se desanimar dos caminhos dEle, que os nossos olhos estejam no Senhor, para que as nossas decepções aqui nessa terra não nos tire da presença dEle, que as nossas insatisfações sejam suficientes para gerar mudança em nós, e não abandono da fé. Senhor, é por isso que nós clamamos pela Tua presença nessa noite. Senhor, nós pedimos que o Seu Santo Espírito venha nos esquadrinhar. Senhor, visite o mais profundo da nossa alma, do nosso interior, ó Deus. Vê se há em nós, ó Pai Deus, algum caminho mau, Senhor.
Senhor, e qualquer raiz, Senhor, qualquer semente, Senhor, que estiver dentro de nós, que não provém do Senhor, seja arrancado das nossas vidas. Senhor, nós queremos caminhar contigo, porque nós estamos a caminho da Canaã celestial. O nosso desejo, ó Deus querido, é viver para Ti, para todo sempre. Nós queremos, ó Deus, uma vida na Tua presença. Espírito Santo, nos ajude a superar as adversidades. Senhor, nos ajude, Senhor, contra tudo aquilo, ó Deus, que tenta, Senhor, tirar o nosso alvo de Ti, a distrair o nosso foco da Tua presença. Senhor, nos ajude a tirar os nossos olhos daquilo que é temporal e colocá-lo, Senhor, diante da Tua presença. O nosso alvo é a cruz, ó Deus. O nosso alvo é a Tua presença. E não há nada que nós desejamos mais do que a Tua presença. Visita cada lar aqui representado. E aonde uma semente de incredulidade estiver sendo, Senhor, germinada, que o Teu Espírito possa ir ali agora e retirar desta casa, para que esta casa seja um ambiente propício para a manifestação do Seu poder, aleluia, a manifestação da Tua glória. Obrigada, Senhor, obrigada por este tempo precioso que nós tivemos na Tua presença. É que nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Deus. Senhor, abençoe cada um que irá dizimar e ofertar nessa noite. Que o nosso Deus, o provedor, venha ser real na vida da Tua igreja. Leva-nos, ó Deus, para os nossos lares em paz. Leva-nos, ó Deus, para a Tua presença. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós aqui, com toda a igreja do Senhor espalhado por essa terra. E a CNT diz um amém bem forte. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.